ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Boa noite. Ela é psicóloga, mestre em Direito pela UERJ e doutora em Psicologia Social pela Universidade Kennedy da Argentina. Com 39 anos de profissão, dedicou boa parte de sua vida às crianças e adolescentes. Como se não bastasse, também é escritora e está lançando seu terceiro livro. Minha convidada de hoje no Boa Noite Interior é Márcia Lopes de Carvalho. Boa noite, Márcia. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Você me contou na pré-entrevista que depois de fazer psicologia, de se formar em psicologia, você fez 6 anos de psicanálise, se especializou em Lacan, mas depois desistiu desse caminho. Por quê? Lacan vai aprofundando a psicanálise e acaba que as pessoas sofrem um pouco. E hoje, com tudo muito rápido, as pessoas têm pressa. Então, eu mudei a minha linha de atendimento para poder ajudar as pessoas numa orientação mais efetiva. Uma mãe com um filho na escola que está dando problema, ela não quer saber nem do inconsciente dela, nem do filho, né? Ela quer uma orientação para ele parar de dar problema. Então, a terapia de família veio de encontro a essa minha necessidade. Você se especializou em terapia sistêmica da família substituta. Explica para a gente o que é isso. A terapia sistêmica é a terapia de família, é a terapia dos sistemas, né? Dos sistemas, porque se entende que se você modificar uma pessoa da família, você vai mudar a família inteira. Correto. Tá? E aí eu me especializei em família substituta, que são as famílias formadas por adoção. Certo. No último dia 25 de setembro, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem muito interessante a respeito de adoção no Brasil e nela tinha alguns dados que eu achei muito interessantes e também conflitantes. Parece que existem hoje no Brasil 41 mil pretendentes na fila para adoção e, ao mesmo tempo, apenas 8 mil crianças e adolescentes à espera de serem adotadas. Por que essa conta não fecha? Essa conta não fecha por 2 motivos principais. Primeiro, nem todas as crianças que residem em instituição de acolhimento estão disponibilizadas para adoção. Por quê? Porque a coisa acontece assim, uma família fica disfuncional e aí a criança ou o adolescente fica numa situação de risco. O Ministério Público e o Conselho Tutelar fazem uma intervenção e levam essa criança para uma instituição de acolhimento. Só que às vezes essa família se reestrutura, deixa de ser disfuncional e aí essa criança pode voltar para essa família. E essa criança, se não conseguir voltar, se a família não se organizar para recebê-la de volta, essa criança aí sim vai ser destituída do poder familiar e ser disponibilizada para adoção. O outro motivo é que os pretendentes à adoção, eles têm um perfil definido e nem sempre as crianças que estão disponíveis cabem no perfil desses interessados. Entendo. Na mesma reportagem, a Folha diz que 80% dos pretendentes desejam uma criança de até 5 anos de idade. Porém, do outro lado, apenas 26% das crianças e adolescentes disponíveis para adoção têm essa faixa etária. Como é que se resolve isso? O que acontece é que os grupos de apoio à adoção vão orientar os pretendentes, a pais adotivos, e esse perfil pode mudar. Tá? Correto. E você participa como voluntária de um desses grupos. Eu queria que você contasse um pouco do trabalho. Na verdade, eu assim, como eu não pertenço definitivamente a grupo nenhum, todas as vezes que me convidam para fazer um trabalho voluntário, eu faço. Então, eu sou voluntária no Quintal da Casa de Ana, que é uma ONG de Niterói que tem 16 anos e faz um trabalho magnífico.
em relação à adoção. Às vezes eu dou palestra no grupo de Barra Mansa, no grupo de Resende, porque a maioria das comarcas agora já tem um grupo de apoio para dar essas orientações. Correto. O quintal da Casa de Ana funciona em Niterói, mas presta serviços em mais cidades ou é apenas lá? Não, em geral é Niterói e São Gonçalo. E existem outros grupos no restante do estado? Existem. Eu não sei exatamente todos os lugares, mas Cabo Frio tem, São Gonçalo tem, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Valença. Eu não estou aqui com todas as cidades que tem. Rio das Ostras tem. Então, tem bastante lugar que já está desenvolvendo esse tipo de... A sociedade civil já está organizada o suficiente para enxergar a necessidade de tirar as crianças e adolescentes do estado de abandono. Entendo. Essas associações trabalham com um sistema que vocês chamam de busca ativa. Eu queria que você explicasse como é que funciona. A busca ativa é um trabalho feito exclusivamente pelas ONGs. Então, as pessoas pegam o perfil, isso é um trabalho feito junto ao Ministério Público, ao Fórum, eles pegam o perfil dos pretendentes à adoção e vão até as instituições de acolhimento ver quais crianças que cabem no perfil para ver se o casal aceita. Correto. Isso pode mudar? Por exemplo, um casal deseja um bebê de 2 anos e ele pode acabar, a partir da busca ativa, adotando um adolescente? Pode. E é interessante porque não é só adolescente. A adoção está dividida, para a gente definir bem. O que é adoção? Adoção é criar um filho que não foi gerado por você em contrapartida, né? Então, o filho não foi gerado por você, vai ser seu filho e você vai ser pai. O que acontece? A maioria das famílias tem um sonho de repetir a biologia, de imitar a biologia e adotar um bebê. Aí você tem adoção, que são adoção de bebês, e tem as adoções necessárias. O que são as adoções necessárias? Grupos de irmãos, criança com necessidades especiais, adoções tardias e adoções interraciais. Então, uma família quer, por exemplo, uma menina de 2 anos. Só que essa menina de 2 anos tem um irmãozinho de 7 e uma irmãzinha de 9. A partir da orientação do grupo de apoio à adoção, né, casa que come 3, come 10, eles acabam levando o grupo de irmãos. Eles não deixaram de sair do perfil, mas eles ampliaram esse perfil e acolheram com amor e ternura um grupo de irmãos. E tem um caso muito famoso hoje, que é do Bruno Gagliasso e da esposa, que adotaram uma criança na África. Como é que funciona isso ao contrário? O estrangeiro, quando vem ao Brasil, como é que ele consegue adotar crianças? Também pode adotar. E eles devem ter passado pelo mesmo processo. Eu não acompanhei isso, eu sei que eles adotaram uma menina linda, mas deve ser a mesma coisa. O que acontece? Um casal estrangeiro vem adotar no Brasil. Então, ele vai entrar em contato com um órgão do judiciário chamado SEJAI, que é Comissão de Adoção Internacional. Em geral, da Europa, eles vêm com dossiê completo. Até o vigia da rua já opinou sobre aquele casal, já atestou que ele é idôneo, que ele pode adotar. Aí, quando chega no Brasil, ele vai encontrar a criança no perfil dele. Eu trabalhei numa adoção internacional de portugueses, porque assim, a gente não pode separar irmãos. Só que a diferença de idade era muito grande, eram 8 irmãos. Alguns já estavam adotados e tinham restado 3 crianças, um menino de 9, uma menina de 8 e um menininho de 6. E esse casal veio e me contratou por fora para trabalhar essa adoção para eles. Foi maravilhoso, porque deu tudo certo, foi uma trabalheira danada, mas eles já saíram daqui com os nomes modificados, com o sobrenome dos pais, e estão muito bem hoje em Portugal. Então, esse casal teve que permanecer no estágio de convivência 1 mês inteiro no Rio de Janeiro, teve que fazer visitas constantes ao judiciário, serem entrevistados pela equipe técnica, e aí se concedeu a adoção para esse casal. Ok. Eu quero saber um pouco mais sobre o perfil do interessado na adoção, mas isso depois do intervalo. Eu vou chamar um pequeno intervalo comercial, a gente volta já já, não saia daí.
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Queima de estoque Shopping Telhas. Produtos com até 40% de desconto. Porcelanato Busquerelli Extra 61 por 61 a partir de R$17,90. Porcelanato Delta Extra retificado 54 por 54, diversos modelos, apenas R$29,90. Porcelanato Delta Técnico Polido retificado Extra 60 por 60, somente R$38,90. Porcelanato Eliane, diversos modelos com até 40% de desconto. Shopping Telhas, construindo com você. Desde quando iniciou sua jornada, a Telas Guará teve o cuidado de colocar a segurança daquilo que é importante para você sempre em primeiro lugar. São mais de 40 anos de referência em segurança e proteção. A Guará tem a melhor estrutura para oferecer excelentes soluções de cercamento comercial, industrial ou residencial e uma completa linha de produtos agropecuários. A Guará fabrica seu produto sob medida e, assim como você, a Guará, onde chega, brilha. O que faz uma universidade obter nota máxima no ENAD? Comprometimento com a qualidade do ensino. Assim é no Easy Sensa, mais um resultado brilhante alcançado pelo curso de Educação Física, o melhor em todo o estado do Rio de Janeiro. E tem mais destaques: enfermagem e fisioterapia. É conquista, é do Easy. Venha fazer parte desse time. Eu converso hoje com a psicóloga e escritora Márcia Lopes de Carvalho. Márcia, eu queria saber qual é o perfil, digamos, ideal do interessado em adotar. Ele tem que ser casado? Ele tem que ser heterossexual? Ele tem que ser rico? Como é que é isso? Não, nada disso. É óbvio que ele vai entregar uma documentação no judiciário e ele tem que ter idoneidade moral, idoneidade mental, idoneidade física e idoneidade econômica. E cada fórum pede uns documentos, mas em geral são os mesmos. Mas ele não precisa ser casado. Caso seja casado, o casal tem que concordar com a adoção. Os dois precisam adotar. Ele não precisa ser heterossexual. Ele pode adotar com o parceiro ou a parceira e pode adotar sozinho também. Então, hoje não existe esse tipo de preconceito. Então, assim, um negro também pode adotar um japonês, porque seria uma adoção interracial. Então, não há discriminação. Você está lançando agora o seu terceiro livro. A Márcia tem 3 livros publicados. O primeiro deles, A Historinha Bonitinha de Maria Estrelinha, um livro que levou Márcia até ao Jô Soares, né? Há 20 anos atrás? Mais ou menos, 20 anos. Em 97. Ela tem também um livro de poesias que é para fazer uma doção, vai precisar de muito açúcar, correto? Correto. Falei certinho? Falou agora? certinho. E agora ela está lançando, com ilustrações de Priscila Carlos Isabel, o livro A Floresta Alegria, que fala um pouco a respeito das adoções por casais homoafetivos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse assunto, por favor. Então, A Floresta Alegria, o Maria Estrelinha conta a história de uma estrelinha que foi adotada no céu por um casal hétero de Seu Estrelão e Dona Estrela. E o Floresta Alegria conta a história de um passarinho que foi adotado por 2 passarinhos machos. E é Floresta Alegria porque a palavra gay significa alegria. Então, caso essa criança sofra bullying mais tarde na escola, alguém fala, seus pais são gays, suas mães são gays. Ah, sim, eu nasci na Floresta Alegria. Tá certo. Eu já vi uma palestra sua onde você contava alguns casos de preconceito contra as crianças abrigadas e, inclusive, o caso de um grande hotel. Você contou, eu queria que você contasse para a gente aqui o que aconteceu exatamente. Eventualmente, as crianças em instituição de acolhimentos ganham prêmios, são convidadas para ir para resort, e nem sempre, quando chega lá, é como a gente imaginava. Eles são olhados de forma diferente. Essa pesquisa que eu fiz no doutorado me chamou muito a atenção porque eu pesquisei autoestima e depressão em adolescente abrigado. Mas me chamou a atenção uma pergunta, todos eles têm vergonha. Eles se sentem envergonhados de morar em instituição de acolhimento.
Porque não consegue levar um colega para fazer trabalho junto, prefere ir na casa do colega. Na verdade, não é da instituição de acolhimento, porque eles são amigos lá, eles têm camaradagem. É vergonha de mostrar que sofreram abandono. O abandono é uma marca terrível. Correto. O próprio nome, eu acredito que não seja mais usado, orfanato já é por si só um nome altamente preconceituoso. É porque, olha, nesses anos todos de trabalho com adoção, eu só vi uma menina órfã. Todos eram, na verdade, órfãos de pais vivos. Correto. Antes da gente fazer mais um intervalo, eu queria que você falasse sobre um assunto terrível, que são as devoluções. As devoluções são terríveis e, tanto de um lado quanto do outro, a criança e o adolescente vivem um luto e os pais também, que tentaram adotar um adolescente, vivem um luto. Então, assim, os grupos de apoio à adoção, eles dão um suporte para que isso não aconteça. É de fundamental importância que uma pessoa que pretende adotar participe de reuniões mensais nos grupos de apoio à adoção para que isso não aconteça. Eu já assisti devolução de adolescente, já assisti adolescente que não aceitou a família e pediu para ir embora, e já assisti a devolução de um menino de 1 ano e meio. É muito difícil. Imagino. Existem casos de crianças, você citou, que a criança quer voltar para o abrigo? Existe sim. Às vezes a criança... Na verdade, a criança não, né? Porque a partir de 12 anos é adolescente e a pessoa que é adolescente já pode ser ouvida pelo juiz. Ela não se adapta e pede para ir embora. E quando acontecem esses casos, tem alguma coisa em especial quando ocorre isso? Quando a criança quer voltar para a instituição de acolhimento, que às vezes a gente fala abrigo, mas o nome correto, por lei, é instituição de acolhimento, quando é a criança ou o adolescente que querem voltar, não acontece nada, os pais devem procurar uma terapia ou o próprio grupo de apoio à adoção para dar conta. Mas quando é a família que abandona, a família que devolve, em geral, os juízes já estão adotando essa prática de processar essa família para que ela mantenha este indivíduo que foi devolvido pensionado até uma determinada idade. E esse casal fica proibido de uma nova adoção? Ah, sim. Ele é obrigado a sair do cadastro. Ok. Nós vamos para mais um intervalo e eu, no próximo bloco, queria discorrer a respeito de uma teoria que você tem a respeito da semelhança entre filhos e pais adotivos. A gente vai para um pequeno intervalo. Não saia daí, o Boa Noite Interior volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Aniversário com ofertas imbatíveis, qualidade e conforto é na Rede Market. Aí sim! Picanha fatiada Anglo, quilo R$ 23,90. Fraldinha bovina Friboi, quilo R$ 16,98. Linguiça suína Seara, quilo R$ 9,98. Sabão em pó Surf, 2 quilos, R$ 8,98. Nesta embalagem, 1 quilo sai a R$ 4,99. Açúcar Top Suca, R$ 1,79. Néctar da fruta, R$ 2,98. Skol 269 ml, R$ 1,79. Rede Market, sempre presente no seu dia a dia. Beba com moderação. O Jornal da Noite acontece no limite entre o dia que já terminou e o dia que ainda vai começar. A nossa missão aqui é informar muito bem sobre o que aconteceu e preparar o telespectador para o dia seguinte que ele vai enfrentar. A política e a economia são a nossa praia. Aqui a profundidade dos temas é muito maior. O que a gente quer é que as pessoas tenham um bom background das informações do Brasil e do mundo também. Jornal da Noite, todos os dias no seu fim de noite. Na Hayasa você encontra a maior linha de 0 km para pronta entrega, excelência em atendimento e pós-venda, além de uma oficina com profissionais preparados na fábrica. A Hayasa é tudo o que você espera de uma concessionária padrão Honda. Hayasa, sempre um algo a mais. Estamos de volta com Márcia Lopes de Carvalho, escritora e psicóloga especializada em adoção. Márcia, no último dia 27 de setembro, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul concedeu um aumento na licença maternidade a pedido de uma mãe adotiva. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa história. Essa mãe adotiva, ela adotou um menino, ela fez uma adoção tardia. Então, é muito interessante isso, porque
a tendência é achar que o bebê precisa de uma maior maternagem. Mas o bebê, na verdade, a mãe pode cuidar, a avó pode cuidar, mas numa adoção tardia, não. A adaptação precisa ser muito intensa entre a mãe e o filho ou filha adotado. Então, isso é um ganho maravilhoso para nós, porque há muito mais necessidade de maternagem ou paternagem na adoção tardia. Correto. A Márcia, além dos livros publicados, também publica vários artigos em livros de terceiros, digamos assim. E num deles você desenvolveu uma teoria, a teoria do neurônio espelho. Não, a teoria foi desenvolvida pelos neurologistas. Correto. O neurônio espelho, a gente tem no córtex pré-frontal uma classe de neurônios chamada neurônio espelho ou neurônio da empatia. São esses neurônios que nos facultam discriminar, reconhecer as expressões faciais do outro. Então, autista, por exemplo, não tem. Sim. A dificuldade social do autista é porque eles não têm neurônio espelho. Então, acontece que o músculo é o representante passivo do movimento. O representante ativo é o osso. E os músculos da face têm uma característica mais especial ainda, porque eles são presos, todo músculo é preso no osso. O músculo do rosto é preso no osso, numa extremidade e na camada mais profunda da pele. Então, dependendo da idade que se processa a adoção e dependendo da raça do filho adotivo, quando a criança copia as expressões faciais dos pais, ele vai moldando a ossatura e vai ficando parecido. Correto. Você tem um caso bem interessante de parece com um menino que adora aparecer com o pai adotivo, só parece com o pai, não parece tanto com a mãe. É verdade, é verdade. Ele adora que digam para ele, você é a cara do pai. E a gente brinca com a família. Aqui, ó, melhor fazer DNA que ele é adotivo só seu, hein? Ele não é adotivo do seu marido, não, ele é adotivo só seu. Ele adora, ele vibra. E esses casos não são tão raros assim. Eu já cansei de ver crianças adotivas que parecem mesmo. Às vezes, até, os filhos adotivos parecem mais com os pais do que os próprios filhos biológicos. Porque os filhos biológicos não têm esse compromisso, né, com essa identidade. Então, eles, às vezes, parecem menos. Tá certo. Eu vi pela internet uma palestra que você deu, me parece que no quintal da casa de Ana, em que você contou a história do Dr. Decebal. Eu queria que você contasse essa história para a gente, que é muito interessante. O seu Decebal, uma delícia de pessoa. O seu Decebal era romeno e viveu em campo de concentração. Então, ele conseguiu fugir com a família do campo de concentração e vieram para o Brasil. Então, o seu Decebal era todo acolhimento, todo afeto, porque foi a acolhida que ele teve que salvou a vida dele. O seu Decebal se casou, foi morar em Londrina. Uma época, ele morou em Barra Mansa, porque ele era engenheiro da Light. Ah, sim. E o seu Decebal, quando os filhos já estavam todos criados, que ele já estava cheio de neto, quando ele tinha 74 anos, ele adotou um menino de 14. Então, os sites dizem que é 10, mas a adoção só ficou pronta, porque foi em outra época, agora a adoção muito mais rápida, só ficou pronta aos 14, quando o menino tinha 14 anos. E ele tem uma frase que eu adoro repetir. Quando você adota um bebê, você adota um filho que vai ou não ser seu amigo. Mas quando você adota um adolescente, você adota um amigo que vai ou não ser seu filho. Certo. Ele teve, parece que, 3 filhos biológicos. 3 filhos biológicos. E adotou esse garoto de 14 mas anos. ele era de uma exigência, nós ficamos amigos dele, dos filhos, né? De uma filha que é uma antropóloga fantástica da Universidade de Londrina, e ela fala assim, que o pai chegava para ela e falava assim, você é a única que não tem doutorado, hein? Você faça o favor, hein? Você não tem doutorado, hein? Ela falou, tá vendo como é que é ser criada por ele? Olha aí, vocês gostam muito dele? Olha só. O caso do Dr. Decebal, o Andrei, é o que se chama de adoção bitardia. Tanto ele já... Ele criou esse nome. Ele criou esse nome, adoção, porque ele já tinha 74 anos. Sim. O que a gente espera? Que o casal ou a pessoa que adota tenha saúde física para, né, acompanhar o crescimento, para passar da adolescência, para esperar ter que case, que tenha filho, etc. O seu Decebal já faleceu, então o filho dele está aí, hoje é um homem, claro, mas ele está aí sem pai. E o seu Decebal já era viúvo. Interessante isso, ele já era viúvo quando adotou. Entendo.
Você já disse que existe um limite para qualquer pessoa interessada na adoção, tem que ter 21 anos a mais do que a criança ou o adolescente adotado. Existe um limite máximo? Não, a gente só sugere que a pessoa não seja muito mais velha. Então, assim, uma pessoa de 65 anos adotar um bebê recém-nascido não é indicado, mas não é proibido também não. Não é proibido, tá certo. Eu queria ouvir um pouco dos seus poemas. Queria que você deve ter um predileto, deve ser difícil, mas deve ter um preferido. Eu tenho um preferido, eu tenho. Então eu queria que você lesse para nós, é possível? É possível, deixa eu achar ele aqui. Chama-se O Filho Perfeito. Te imaginei sorrindo, te imaginei cantando, te imaginei chorando, chamando mamãe. Te imaginei os abraços, te imaginei os beijos, te imaginei ralhando, chamando mamãe. Te sonhei perfeito, altivo, elegante. Te sonhei seguro, inteligente e capaz. Te sonhei menino, te sonhei rapaz. Quando chegaste, ó maravilhosa realidade, burlamos a natureza e enfim éramos mãe e filho. Mas espera, te percebi de outra cor, te percebi estranho, te percebi de outra raça e tamanho. Te percebi com dor, te percebi diferente, te percebi carente e doente. Desse dia, filho, tu sabes, já se passam vários anos e eu ainda bendigo humildemente a maravilhosa realidade que te trouxe. É que depois de tantas jornadas, para que algum som saísse dos seus lábios, o único que ouço é um grito, chamando mamãe. Poxa, brilhante. Pena que a gente ainda não tem uma grande plateia no nosso programa para aplaudi-la de pé. Muito obrigada. Onde é que as pessoas que estiverem interessadas, vou mostrar mais uma vez nos seus livros, podem encontrá-los? Olha, a historinha bonitinha de Maria Estrelinha. O livro do qual você acaba de ler é uma poesia para fazer uma adoção, vai precisar de muito açúcar. E o último que você está lançando, parece que já fez o lançamento? Já fizemos o lançamento na OAB do Rio de Janeiro e no evento no Quintal. Esse livro, A Floresta Alegria, eu cedi os direitos. Então, vocês podem encontrar entrando no Facebook do Quintal. Esses dois é comigo mesmo, porque esses livros são meus, eu não cedi os direitos. Então, vocês podem me procurar para comprar. Ok. Você tem algum contato que você possa deixar? Eu posso deixar o telefone do meu consultório? Por favor. 3323-4921. Isso é o DDD 024. 024. Repete para nós. DDD 024 3323 4921. Tem uma secretária eletrônica, pode deixar o recado. Ok. Vamos te ligar lá de Campos, de Paraty. Que maravilha, que maravilha. Vai ser bom. Pessoal, eu estive hoje com a Márcia Lopes de Carvalho, uma figura maravilhosa. A entrevista foi muito boa, pena que a gente tem um limite de tempo, porque tínhamos muito mais para conversar. Márcia, escritora, psicóloga especializada em adoção. Eu quero lhe agradecer muito pela entrevista e também pelo que você faz pelas nossas crianças e adolescentes, que é um trabalho maravilhoso. E eu tenho uma surpresa, porque hoje é seu aniversário. Olha como você descobriu! Hoje, dia 14 de outubro, aniversário da Márcia. Eu trouxe aqui uma pequena lembrança para você. Ah, meu Deus! É uma lembrança singela. Muito obrigada, gente, estou emocionada. Feita com muito carinho pela Cristiane Novaes, da Insaboa. Quem quiser entrar nas redes sociais, @InsaboaBrasil. Eu vou abrir para todo mundo ver. Isso é para perfumar seu consultório e sua vida, tá? Muito obrigada. Isso deve ser um difusor. Exatamente. Bem cheiroso. Pessoal de casa, agradeço mais uma vez pela audiência. Espero vocês aqui sábado que vem. Siga-nos nas redes sociais. O programa já está no Instagram, no Facebook. Se você quiser sugerir qualquer entrevista, fazer seus comentários, suas críticas e elogios, o nosso e-mail é o boanoiteinterior@band.com.br. Muito obrigado mais uma vez e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau.
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.